noite a todos. Muito feliz por estar mais uma vez nesta casa de orações. Vamos tranquilizando nossas mentes, acalmando nossos corações, pedindo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Divino Mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e aos moradores de rua. Vamos agradecer a toda a espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos para mais uma noite de estudos com o nosso irmão Tiago, do livro A Gênese. E vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Pai, obrigada por que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal de casa que nos acompanha. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 6, que trata da uranografia geral, que fala do surgimento, né, de tudo aquilo que está no espaço. Hoje nós vamos tratar sobre os cometas. Então, para quem está chegando agora, nós estamos falando já há algum tempo sobre a uranografia, nós já falamos de alguns itens, né? Que é um pouco extenso esse capítulo. Hoje nós vamos falar dos cometas. E aí nós vamos falar do surgimento de tudo isso e o que eles podem vir a ser, né? Segundo o entendimento do que nós vamos aprendendo através da espiritualidade. Bom, 28. Antes de eu começar, veio um questionamento agora. Alguém já viu um cometa, gente? Que é chamado também de estrela cadente, às vezes, né? Que passa assim no céu rasgando, a gente acha a coisa mais bonita do mundo, né? É raro a gente ver, mas tem vezes que a gente consegue enxergar, né? Então, esses cometas, o que será que é isso, né? E às vezes esse cometa, que a gente imagina que são rochas que ficam lá no espaço, ele tem uma cauda. Tem até uma música que fala da cauda do cometa, né? Então, nós vamos aprender o que são esses cometas, né? Então, o item 28 diz o seguinte: astros errantes, mas mais ainda do que os planetas, que conservaram a denominação etimológica. Os cometas serão os guias que nos ajudarão a transpor os limites do sistema, ao qual pertence a Terra, para nos transportar às regiões longínquas da extensão sideral. Nossa, que interessante, né? Então, os cometas serão os guias que nos ajudarão a transpor os limites do sistema, né? Então, os limites da Terra. Aí eu fiquei pensando, alguém já assistiu O Pequeno Príncipe ou já leu? Como que ele viajava? Ele não pegava uma rede, capturava o cometa e saia voando com o cometa? Não é isso. Se locomovia, transpassava todo esse espaço nosso da Terra, né? E aí eles continuam dizendo: mas antes de explorar com a ajuda desses viajores do universo, os domínios celestes, seria bom fazer conhecer tanto quanto seja possível a sua natureza intrínseca e o seu papel na economia planetária. Então, qual que é a natureza desses cometas? Como eles surgiram, né? Nós estamos vendo tudo. E eu falo que a Gênese fala do surgimento, e ele é um capítulo meio complicado, né? Porque pega muita parte científica.
Mas aqui nós vamos entender a importância de cada elemento que tem na natureza. E é isso que é a intencionalidade desses estudos. Então, por que que tem? Será que algo foi criado simplesmente para ocupar um espaço? Né? Ou porque, era bonitinho e fiz. Será que foi assim? Bom, foram vistos frequentemente nesses astros cabelames de mundos nascentes, elaborando em seu caos primitivos as condições de vida e de existência que são dadas como herança às terras habitadas. Outros imaginaram que esses corpos extraordinários eram mundos em estado de destruição, e sua aparência singular foi, para muitos, o assunto de apreciações errôneas sobre a sua natureza, de tal sorte que não houve até na astrologia judiciária quem neles não haja feito presságios de infelicidades enviadas pelos decretos providenciais, à terra espantada e tremente. E aí, como não é algo novo para nós, o entendimento que quando algo surge de diferente e a gente não tem entendimento, a gente tenta criar uma lógica para aquilo, não é assim? E a lógica que a gente tenta criar, ela tem que fazer sentido para a gente, de acordo com a nossa condição de entendimento, a nossa capacidade intelectual. E aí cria-se o quê? As coisas fantasiosas, as coisas místicas, muitas vezes, né? Os seres mitológicos são criados a partir daí. E aí, quando a gente pensa nessas crenças, imagine um tempo lá atrás, quando não tinha tanto conhecimento científico como hoje, de repente algo corta o céu. As pessoas sabiam que era aquilo? Não. Hoje ainda nós não temos todos os componentes para falar assim, é isso totalmente de fato. A gente não tem. Mas imagine naquela época. Eu gosto de assistir muitos filmes bobos, né? Eu já falei para vocês, eu gosto de assistir filme bobo. E às vezes um filme bobo que é de época. Antigamente, aquilo que não era explicado de forma correta, ou que ia além do que era dito como verdadeiro, era muitas vezes considerado como bruxaria, como feitiçaria. Eu já falei isso algumas vezes, né? Tem um filme que eu assisti muito tempo atrás, que uma pessoa viaja no tempo por um acaso. E ela tem os comportamentos da atualidade naquela época. Então ela é considerada o quê? Uma feiticeira, uma bruxa. E aí quando ela está na fogueira, lá para ser queimada, ela lembra da data que ela estudou na escola, que naquele dia ia ter um eclipse. Que ficou mundialmente por conta do transtorno que causou, né, naquela região. E ela faz como se fosse uma maldição, né? E aí quando vem o eclipse, todo mundo acha que ela é uma bruxa poderosíssima, ficam com medo e libertam ela. Né? Então imagina isso. Né? A falta do conhecimento, o que dá de condições para a gente. E esse entendimento que se tinha naquela época. Então é isso que eles estão falando. Por muitas vezes, nós tínhamos ideias errôneas das coisas que nós temos de conhecimento hoje. Isso faz parte, né, de todo esse processo. Hoje nós temos condições e nós temos essas obras que vão nos dizer, como outras obras do intelecto humano, que Deus permitiu que fosse assim, para que a gente entendesse o que é cada coisa, né? E aí eles falam desse espanto, né, que deixava a terra espantada e tremente. Bom, a lei de variedade é aplicada com tão grande profusão nos trabalhos da natureza que se pergunta como os naturalistas, astrônomos ou filósofos ergueram tantos sistemas para assimilar os cometas aos astros planetários e por não verem neles senão astros em grau mais ou menos grande de desenvolvimento ou de caducidade. Os quadros da natureza deveriam amplamente bastar, no entanto, para distanciar do observador o cuidado de procurar relações que não existem e deixarem aos cometas o papel modesto, mas útil, de astros errantes, servindo de exploradores para os impérios solares. Bom, por que os corpos celestes de que tratamos são diferentes dos corpos planetários? Não tem como eles a destinação de servirem de morada às humanidades? Então, por que que esses corpos celestes, né, aqui, que são esses cometas, são tratados de forma diferente dos corpos planetários, que são os planetas? Por que que eles são tratados de forma diferente? Porque, assim, quando se vê um cometa, né, é uma forma que eles divulgam, né? Agora, quando se descobre um planeta, é todo um auê. Por quê? Né? Esse é o questionamento. E eles continuam. Vão sucessivamente de sóis a sóis,
se enriquecendo por vezes no caminho de fragmentos planetários, reduzidos ao estado de vapor, tomar aos seus focos os princípios vivificantes e renovadores que despejam sobre os mundos terrestres. E aí está no capítulo 9, número 12. Bom, se quando um desses astros se aproxima de nosso pequeno globo para atravessar-lhe a órbita e retomar ao seu apogeu, situado a uma distância incomensurável do Sol, se nós o seguíssemos pelo pensamento para visitar com ele os continentes siderais, transporíamos essa extensão prodigiosa de matéria etérea que separa o Sol das estrelas, as mais vizinhas as estrelas mais vizinhas, e observando os movimentos combinados desse astro, que se crê perdido no deserto do infinito, encontraríamos ainda aí uma prova eloquente da universalidade das leis da natureza, que se exercem a distâncias que a mais ativa imaginação dificilmente pode conceber. E aí, volta aquele entendimento que nós falamos na semana passada, e nas outras semanas eu venho falando sempre isso. Por que nós estamos vendo Alô? Foi, né? Bom, então vou voltar esse pedacinho. Bom, aqui. Ali, a forma elíptica toma a forma parabólica e a marcha se modera, ao ponto que não percorre senão alguns metros no mesmo tempo, que no seu perigeu percorria vários milhares de léguas. Aqui, para retomar o raciocínio, é como se o cometa estivesse ali, esse corpo celeste, se aproximando de um astro-rei, que é o Sol. E aí nós sabemos que a Terra ela entra dentro da gravidade do Sol, ela gravitaciona em torno do Sol, porque o Sol atrai a Terra para isso. Então diz que esse cometa que está errante, numa velocidade muito acelerada, às vezes quando ele se aproxima do Sol, ele é capturado ali, né? E aí, quando isso acontece, ele muda a sua forma, né? Porque ele sofre toda uma pressão da gravidade, né? Que faz parte da lei natural, e aí ele começa a orbitar ali. E aí fala, né, continuando aqui, fala das incrédulas crianças, que às vezes nesse novo lugar pode vir a haver nova vida, né? Então ele diz o seguinte, ó:
Talvez um sol mais poderoso, mais importante do que aquele que acaba de deixar, usará para com esse cometa uma atração preponderante e o receberá na fileira dos seus próprios sujeitos. Aí vamos pensar, parte por parte. Como que é o nosso sistema? É o Sol e os planetas em torno, como se fosse uma fileira. Tanto que em determinados tempos, determinadas épocas, eles se enfileiram mesmo. Você consegue ver um atrás do outro. É mais ou menos assim, tá? Fileira dos seus próprios sujeitos, então, crianças espantadas de vossa pequena terra, lhe esperarão em vão o retorno que tinha prognosticado por observações incompletas. Nesse caso, nós, cujo pensamento seguiu o cometa errante, e essas regiões desconhecidas, reencontraremos então uma nova nação, impossível de encontrar para os olhares terrestres, inimaginável para os espíritos que habitam a terra, inconcebível mesmo para o seu pensamento, porque será o teatro de maravilhas inexploradas. E aí, pensando, quando ele diz aqui, então, crianças espantadas em vossa terra. Eu já falei isso aqui várias vezes também. Quem são essas crianças espantadas? É a criancinha? Não, gente, somos nós. Porque tudo que é novidade para a gente causa espanto. E aí imagina, cada descoberta que é feita. Então fala assim, crianças espantadas, quando a gente descobrir que há novas vidas em outros lugares, né? Em outras situações. Então, será que esse cometa, olha onde vai a nossa ideia, e como eles fazem a gente refletir no porquê de tudo. Será que este cometa, às vezes, se desprendeu de um lugar e não está sendo direcionado a outro lugar, por algum outro motivo? Nós sabemos que todo movimento do universo, né, devido à sua forma, vai condensando algumas matérias. E às vezes nessa condensação, né, dessa formação de massa, de juntar a massa, pode ser que ela bata alguma coisa, colida com alguma outra coisa, e se divida em mais pedaços, que vão ficar pelo universo vagando, não erroneamente, mas seguindo algo que já foi pré-determinado para que tenha uma nova formação. E aí lembra quando eu falei da teoria do Big Bang lá? E quando eu falei do questionamento de um estudioso, de um influencer com influencer religioso, né, com um estudioso ateu, falou assim, para formar o nosso universo, precisou de muitas coincidências. Né? Imagine. Aí eu dei o exemplo. Uma pessoa aqui dentro ganha na Mega Sena, ok, mas já pensou se todo mundo ganha, cada um numa vez? É muita coincidência. Né? E aí a gente fala assim, opa, é possível isso acontecer aqui? Seria possível isso acontecer lá? Aí a gente entra no questionamento de Deus. Quando a gente entende, né, ou tenta buscar entender os planos de Deus, a gente vê que não há coincidência, há propósitos, né, que muitas vezes fogem a nós. Tá dando para entender, gente? Eu acho que esse está um pouquinho mais tranquilo que os outros, né? Ou eu falei para elas assim, gente, eu vou falar assim, alguém quer fazer o estudo porque minha cabeça está avoada hoje, né? Bom, chegamos ao mundo astral. Nesse mundo ofuscante de vastos sóis que irradiam no espaço infinito e que são as flores brilhantes do canteiro magnífico da criação. Somente ali chegados é que saberemos o que é a Terra. Faço outro? Explico? Não, né? Deu quanto tempo aí? Não, então dá para fazer a Via Láctea. Mas aí, aí a gente entende, né? É pequenininho, por isso que eu tô falando. Dá para chegar. A Via Láctea é rápida. A gente vai de cometa. Né? E aí, o que acontece? É interessante como eles colocam até algumas vezes de forma até poética, né? Quando a gente chega nesse mundo astral, a gente pensa. Imagina eu sair, ele dá a ilusão de você pegar assim, ó, viu um cometa, imagine o que ele vai fazer. Né? O que será que vai acontecer? Né? Nessa imensidão que se passa, por onde ele vai passar? E aí a gente começa a pensar no entorno dele. Né, dos lugares, quantos sóis, aí ele compara os sóis, né, que são as flores brilhantes no canteiro magnífico da criação. Olha que bonito isso, né, quando a gente pensa isso. Imagine esse monte de estrelas, são sóis que a gente vê no céu. Então, nós sabemos que o sol é uma estrela. E quando a gente olha para cima, a gente fala que é o quê que está lá à noite? São estrelas. As estrelas produzem luz própria, através da sua radiação.
Então, são sóis. Alguns já nem existem mais, estão extintos, porém estão tão longe de distância da gente que agora a gente consegue enxergar a irradiação da sua luz, né? Agora, imagine se a gente estivesse lá de cima. E aí é interessante quando a gente vê os filmes gregos, romanos, dos deuses, que a gente vê lá no Olimpo, né? Que aí Zeus está lá, e aí ele vê toda a sua criação, né? Que usam Zeus, vê toda a sua criação, os planetas, os sóis, todas as constelações ali. A gente fica imaginando, imagine se a gente conseguisse ver daquela forma. Nós, quando saímos de foguete e ficamos em torno do nosso planeta, a gente acha maravilhoso ver a Terra do formato original que ela é. Então pensa, quando os nossos irmãos vêm nos dizer da magnitude de tudo isso, da importância de tudo isso, né? E aí trazer para nós o entendimento que, por mais que nós ainda não temos condições de conhecimento, nós teremos essa condição. E aí aquele medo que estremecia, ele vai deixar de existir. Porque o medo, ele precede o desconhecimento. Não é? Então a gente, quando teme algo, é porque a gente não conhece. A gente não se sente seguro aquilo, aí a gente teme. E o medo não é um bom, como fala, não é orientador, não é um bom conselheiro. O medo não é um bom conselheiro. Quando estamos com medo, a gente só faz, né, para não falar a palavra. Não é assim? A gente julga, a gente pré-julga as pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí o tanto que é libertador o conhecimento. E aí fala, né, em vários textos, no estudo do Evangelho, no estudo do Céu e Inferno que está tendo também, e aqui, que as coisas nos são reveladas de acordo com as nossas condições. Porque se eu revelar alguma coisa, eu não, né? Mas se é revelado alguma coisa que não faça sentido, ou a gente não tem o mínimo de condições para tentar raciocinar ou questionar aquilo, nós vamos temer. E aí o que vai acontecer? O inferno na Terra. Porque a gente vai começar a bater cabeça, um querer brigar com o outro e fazer um caos. Então, por isso que as coisas são no tempo que devem ser, né? Aí eu quero para a Via Láctea porque é pequenininho. E porque a gente precisa do tempo do vídeo, né? Bom, e aí a Via Láctea, né? É interessante essa parte. Não tocou. Durante as belas noites estreladas e sem lua, cada um pode notar esse clarão esbranquiçado que atravessa o céu, de uma extremidade à outra, e que os antigos haviam denominado de Via Láctea. Gente, Via Láctea. Via, eu lembro via. O que eu lembro de via? Às vezes via, eu lembro de caminho, né? Aquela via, aquele caminho. E láctea, se eu pensar na palavra, lembra o quê? Lácteo, aquilo que é lácteo. Hã? Não. O chocolate tem um quê de base no chocolate, né? Lácteo, gente, é aquilo que é leite, né? Lácteo vem do leite, é aquilo que é lácteo, né? Bom, aí eles colocam, por que é Via Láctea? Por conta de sua aparição leitosa. Então, aquele esbranquiçado que fica no céu, né? Bom, esse clarão difuso foi longamente explorado pelo olhar do telescópio nos tempos modernos. E esse caminho de pó de ouro, ou esse regato de leite da antiga mitologia, se transformou num vasto campo de maravilhas desconhecidas. As pesquisas dos observadores conduziram ao conhecimento da sua natureza e mostraram lá, onde o olhar perdido não encontraria senão uma fraca claridade, milhões de sóis mais luminosos e mais importantes do que aquele que nos ilumina. Então, olha lá a curiosidade. Eu falo, gente, a curiosidade é o que precede a evolução, né? Aí eu falo que a preguiça também, né? Porque aquilo que a gente não quer fazer, a gente tem preguiça, a gente inventa alguém, alguma coisa que faça por nós. Mas é isso, a criatividade que dá esse princípio, né? Então, a curiosidade também. Então, o que será que é aquilo? Eu quero saber. Eu quero investigar. E aí, quando lá atrás nós achávamos que o Sol, que a Terra era o centro do universo, depois descobrimos que era o Sol como centro do universo, a gente já vê que não é. Porque existem muitos sóis. Existem sóis que são milhares de vezes maiores que o nosso. Eu não falei 10 vezes, milhares de vezes maiores. Então, olha lá. Eu acabei de falar no texto anterior que a gente olha para o céu e vê esse monte de estrela que são sóis, né? Bom, a Via Láctea, com efeito,
É um campo semeado de flores solares ou planetárias, que brilham em sua vasta extensão. O nosso Sol e todos os corpos que o acompanham fazem parte desses globos resplandecentes, dos quais se compõe a Via Láctea. Mas, apesar das suas dimensões gigantescas relativamente à Terra e à grandeza do seu império, não ocupam, no entanto, senão um lugar inapreciável nesta vasta criação. Pode-se contar uma trintena de milhões de sóis, semelhantes a ele, que gravitam nessa imensa região, distanciados um dos outros, em mais de 100 mil vezes o raio da órbita terrestre. Gente, trintena de milhões de sóis. É muita coisa, né? A gente consegue enumerar trintena de milhões? Gente, milhão já é difícil. A gente fala assim, se eu ganhasse 1 milhão. Aí eu vi no Big Brother, eu falei assim, gente, 5 milhões, o que é isso? Quantos zeros tem? Né? Uma trintena de milhões. O que é isso? Olha como que a gente começa a sair do nosso mundinho. Quando a gente achava que era a Terra o centro do universo, aí passou a ser o Sol, e agora a gente sabe que não é. Né? Pode-se julgar por essa aproximação da extensão dessa região sideral e a relação que une o nosso sistema à universalidade dos sistemas que a ocupam. Pode-se julgar igualmente a exiguidade do domínio solar e a fortiori do nada da nossa pequena Terra. Que seria isso, pois, se considerassem os seres que a povoam. Digo, do nada, porque as nossas determinações se aplicam não somente à extensão material, física dos corpos que estudamos. Isso seria pouco, mas ainda e sobretudo ao seu estado moral de habitação, ao grau que ocupam na eterna hierarquia dos seres. A criação aí se mostra em toda a sua majestade, criando e propagando tudo ao redor do mundo solar, e em cada um dos sistemas que o rodeiam, por todas as partes, as manifestações da vida e da inteligência. Conhece-se dessa maneira a posição ocupada pelo nosso Sol pela Terra, no mundo das estrelas. Essas considerações adquirirão ainda um maior peso se refletir no próprio estado da Via Láctea, que na imensidão das criações siderais não representa ela mesma senão um ponto insensível e inapreciável visto de longe, porque ela não é outra coisa do que uma nebulosa estelar, como existem milhares delas no espaço. Se nos parece mais vasta e mais rica do que outras, é pela única razão de que nos rodeia e se desenvolve em toda a sua extensão sob os nossos olhos, ao passo que as outras perdidas nas profundezas insondáveis se deixam entrever com dificuldade. Ora, se sabe que a Terra não é nada ou quase nada no sistema solar, este nada ou quase nada na Via Láctea, este nada ou quase nada na universalidade das nebulosas, e essa universalidade, ela mesma, muito pouca coisa no meio do imenso infinito, começar-se-á a compreender o que é o globo terrestre. Então, o que é o globo terrestre? Nada. E aí a gente entende, aí eu gosto de falar do alecrim dourado, toda vez, né? Aí nós, né, que nos achamos o alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado, não tem a música que fala assim? Gente, nós achamos que a Terra é tudo, porque é tudo que nossos olhos alcançam. A gente tem mania de achar. A gente acha que nossa vida, a maioria, né, é melhor que a do outro, que eu tenho capacidade mais que o outro, porque é o que eu consigo enxergar. Aí eu menosprezo o outro. Então a Terra é o centro de tudo, o Sol é o centro de tudo, a nossa constelação, nossa, gente, a gente não é nada. Isso aí a gente comprova, pouco estudo que a gente tem, que isso aqui ao qual nós pertencemos não é nada de toda a imensidão do infinito que nós falamos, das definições do infinito, aquilo que não tem princípio, não tem fim, que a gente não consegue determinar, aí eu vou me achar melhor que o outro, que eu sou mais que o outro, que eu tenho mais capacidade que o outro, que eu tenho mais condições que o outro. Gente, se aqui para nós observarmos uma formiguinha, a gente acha que ela é nada, imagine para todo o universo, quem nos olha lá de cima. Somos o quê? Menos que isso. Às vezes nós somos seres microscópicos ainda, que não conseguem ser vistos a olho nu. Já pensou? Já pensou? Se conseguir sair dessa órbita a qual nós pertencemos e para mais distante, não consegue se enxergar o universo, que é tão grandioso para nós. E aí, de novo, quando Deus nos dá a capacidade de entender as coisas, Ele nos dá o direito, mas principalmente o dever de compreender que nós não somos nada.
para chamarmos ao que? A humildade. Então, opa, desce desse pedestal que você se coloca, isso não é nada ainda. Você está longe de ser, estamos longe de ser. Um dia, quem sabe, poderemos ser, né? Mas ainda estamos longe. Que assim seja. Viu? Deu tempo de fazer os dois. Gente, alguma dúvida, algum questionamento, alguma discordância, podem ficar à vontade, tá? A gente sempre fala que aqui é um estudo, não é uma palestra, porque nós aprendemos cada vez mais juntos, né? E eu acho que é tão válido, tão interessante, por mais que às vezes seja cansativo, e eu fico doido para acabar quando o capítulo é muito grande, gente. Por mais que às vezes pareça cansativo, pareça repetitivo aquilo que a gente coloca, mas é de extrema importância, e quando a gente entende o coletivo ou o conjunto da obra, a gente começa a observar as coisas de um outro modo. E aí, por mais que às vezes eu estou aqui estudando a Gênese e falo, gente, mas por que esse estudo? Aí quando vai ver os outros estudos, eles meio que se entrelaçam, né? Que nem, às vezes o que eu falo aqui, o Bruno cita às vezes alguma coisa que se encaixa naquilo que eu falo, ou que o Éder fala, ou eu falo coisas que estão se encaixando no estudo dos outros, porque nós somos uma unidade, né? Nós somos um pedacinho do único, do uno, daquilo que é criação. Somos todos criação, né? Não somos nada além disso. Nós somos criaturas, criação do divino. E é assim que a gente tem que se colocar e se respeitar e enxergar um ao outro, né? Bom, que assim seja mais uma vez. Agradeço a presença de todos os nossos irmãos aqui, encarnados e desencarnados, os nossos irmãos que nos acompanham via live, né? Hoje eu gesticulei bastante, quem sabe eu perdi uns. Bom, os nossos irmãos do Facebook, do YouTube, do Kawaii, das redes sociais que nos acompanham, também sejam sempre bem-vindos. Agradeço também os comentários, né, que os irmãos deixam para nós. São motivadores, né, que muitos comentários. Eu acho que eu não vi. Se tiver, eu falo sempre, se tiver crítica, a gente pode fazer. Tá? Faz crítica, faz questionamento, que dá pra, porque a Ronilda, ela vê tudo lá, ela vai olhando. Mas tem muitos comentários que são assim, são muito interessantes e motivam, né? Alguns comentários motivadores e outros até de reflexão também do estudo. Então é muito importante essa participação também. Então nós vamos dar continuidade aos trabalhos aqui da casa. Então nós vamos agradecer ao Pai, fechando os nossos olhos, acalmando o nosso coração. Agradecer, Pai, por mais esta noite, pela nossa vida aqui na Terra, por toda a nossa existência, pelos nossos irmãos aqui presentes, encarnados, desencarnados. Agradecer pelas nossas dificuldades, pelas nossas dores, pelas nossas aflições, porque elas são instrumentos de propulsão ao nosso progresso, ao nosso melhoramento. Agradecemos também, ó Pai, a todos aqueles que estão ao nosso lado, nos dando conforto, nos dando uma palavra de ânimo, porque precisamos, Deus sabe, tanto que precisamos disso para nos continuarmos motivados a seguir no vosso caminho. Pedimos, Pai, neste momento, por todos os nossos irmãos necessitados, aqueles que se encontram aflitos, enfermos, né, perdidos em meio às trevas, à escuridão, aqueles que se encontram inseguros, aqueles que se encontram na ignorância do mundo, do vosso amor fraterno, que através dos nossos irmãos espirituais, eles possam ser acolhidos, amparados, redirecionados novamente à vossa vida de fé, de amor e de caridade. E assim, pedimos também por todos aqueles vibrações, por todos aqueles que nos acompanham e sempre nos pedem. Encerramos o estudo dessa noite, fazendo juntos a prece que nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para sempre. Que assim seja, que assim seja. Um grande abraço a todos e até sexta-feira. É com você, Éder, essa sexta, né? Com o nosso irmão Éder, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Até lá.